Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rubens e hoje vamos falar de um tema bastante interessante dentro do conteúdo de estatística do ensino médio, que é a análise exploratória de dados. O objetivo dessa aula é introduzir o conceito de análise exploratória de dados, mostrando aplicações de diversos tipos de gráficos para explicar dados, ou seja, como que podemos visualmente explicar as informações que temos, por exemplo, em tabelas. Ao término da aula, meu objetivo é que vocês saibam interpretar os gráficos que vamos estudar e compreender a importância do uso dessas ferramentas visuais tão importantes para explicar informações, explicar dados. Aí eu faço uma pergunta, né? Por que fazer uma análise exploratória de dados, né? Por que é importante quando a gente tem uma tabela, uma quantidade de dados, é importante fazer uma análise exploratória? A gente pode responder através desses três itens, ou seja, primeiro, para ter uma melhor compreensão dos dados, ou seja, para que eu possa entendê-los. Uma vez que eu entendo meus dados, ou seja, compreendo, eu posso estabelecer padrões para esses dados e através desses padrões a gente pode formular ou propor hipóteses e confirmar ou não as perguntas que temos a respeito dos dados. Para isso, a gente vai estudar os gráficos básicos dentro de análise exploratória, que seriam os gráficos de linha, barras, histograma, radar e caixa, que seriam aí alguns gráficos básicos utilizados para esse tipo de exploração de dados. Aqui, a fonte de onde esse exercício, né, os exemplos foram retirados. E, por fim, é importante citar que, embora estejamos utilizando uma ferramenta chamada Python, que é uma linguagem de programação em computação, nós não vamos ensinar como que se desenvolvem os gráficos, mas apenas se utilizar do poder dessa ferramenta, dessa linguagem de programação, para ter uma apresentação um pouco mais interativa, ok? Os dados que foram escolhidos para esse nosso exercício são os dados de Pokémon, ou seja, uma base de dados dos Pokémons, que é uma base aí, um assunto bastante conhecido, principalmente entre os jovens. Então aqui, ó, vocês podem ver essa tabela, é um exemplo dos dados que vamos explorar. Vocês podem ver que temos aqui o nome dos Pokémons, os tipos, os seus poderes quanto a ataque, defesa, e outros tipos de informações. Aqui está em inglês, por exemplo, velocidade, defesa especial, ataque especial. E tendo essa tabela, a gente vai agora começar a explorar esses dados. E o que é importante, né? Uma vez que a gente tem uma tabela em mãos, não é, vamos falar primeiro, tão bonito explicar para alguém, por exemplo, se eu fizesse uma pergunta, qual que é o Pokémon que tem o melhor ataque, a melhor defesa? Numa tabela é um pouco mais chato de encontrar essas informações. E a gente vai verificar que com gráficos fica um pouquinho melhor explicar e responder certas perguntas. Dentro de estatística básica, a gente vai trabalhar com um conceito que vocês viram lá do ensino médio, que são os tipos de variáveis. Então, aqui no nosso exemplo, teremos basicamente dois tipos: qualitativa nominal e quantitativa contínua, que, resumindo, fazendo aí uma revisão do ensino fundamental, o nome, por exemplo, é algo que descreve o meu Pokémon, então ele é qualitativo, nominal. E, por exemplo, aqui eu tenho ataque e defesa. São números que quantificam se, por exemplo, a minha defesa é boa ou ruim, se meu ataque é bom ou ruim. Esses números podem ser somados, então são variáveis quantitativas contínuas porque podem encaixar-se dentro dos números reais. Não é o nosso foco, mas temos aqui a variável estágio, embora sejam números, mas são números que categorizam o estágio dos meus Pokémons. Então, mesmo sendo números, embora não vamos utilizá-las, elas poderiam ser consideradas qualitativas categóricas, ok? Então, vamos começar aprendendo o primeiro gráfico, que é o gráfico de linhas. Então, não precisamos
entender a programação, mas vamos entender o gráfico. Então aqui a gente tem, por exemplo, um gráfico de linha. Verificamos aqui que temos duas cores de linha, uma azul e uma vermelha. Vermelha, estamos falando do poder de defesa, e azul, estamos falando do poder de ataque. Então, deixa eu vamos dar um zoom aqui nesse gráfico para entender um pouquinho melhor. Então, a gente verifica aqui, por exemplo, esse Pokémon número 5, né? Nosso eixo X, estamos falando dentro do plano cartesiano, dos números, né? De quem são esses Pokémons. Nós colocamos o número que representa o Pokémon no eixo X. Então, o Pokémon 5 diz que tem uma defesa de poder 78 e um ataque de poder 84. Vamos voltar na tabela. O Pokémon 5, olhando essa primeira coluna, seria esse Pokémon. Então, quando a gente olha aqui, poder de ataque do Pokémon 5 é 84 e de defesa é o 78. Ok? Então, quando a gente volta aqui, isso reflete nos nossos dados. Vamos verificar mais um exemplo. O Pokémon 15. O Pokémon 15 tem um poder de defesa 40 e um poder de ataque 45. Vamos confirmar na tabela. Deixa eu só mudar aqui para a gente conseguir encontrar o nosso Pokémon 15. Só um minuto. Precisamos ainda de mais um nível. Agora ele vai aparecer aqui para nós. Pokémon 15, poder de defesa, que é essa coluna. Desculpa, ataque, que é essa coluna. 45, defesa, que é a coluna ao lado. Temos aqui, que é 40. Então, 45 e 40, quando a gente olha no gráfico, Pokémon 15, 45 ataque, 40 defesa. Deixa eu tirar o zoom do gráfico para a gente ir para o nosso primeiro benefício da utilização de gráficos, ok? Então, digamos que eu tenho uma tabela e nessa tabela nós temos 150 Pokémons. Se rapidamente eu perguntar qual é o Pokémon que tem o maior poder de defesa, nós já podemos verificar que é o nosso Pokémon 90, que tem aí um poder de defesa 180, ok? O Pokémon que tem o maior poder de ataque, se a gente olhar aqui o nosso plano, nós temos esse Pokémon 67, que é o poder 130, mais um aqui que é o Pokémon 111, que tem o poder 130. Então, o gráfico de linha entre as principais aplicações serve principalmente para que rapidamente a gente possa olhar dentro de um plano cartesiano a tendência de uma linha, de uma grandeza. Nesse caso, colocamos todos os Pokémons no nosso eixo X, plotamos no eixo Y os seus poderes de defesa e ataque e fica muito fácil identificar qual é o Pokémon que tem melhor ataque, melhor defesa, pior ataque e pior defesa. Então, aqui seria um exemplo de como interpretar os poderes de ataques e defesas dos Pokémons por gráficos de linha. Agora vamos explorar o gráfico de barras. Então aqui a gente tem um gráfico de barra de Pokémons por tipo. Esse gráfico, o que basicamente ele está falando? Digamos que eu faça uma seguinte pergunta. Olha, eu queria saber quais são os Pokémons do tipo... Aqui eu tenho Ghost. Quantos Pokémons eu tenho que são dos tipos Fantasma, ou Gelo, ou Dragão? Nesse gráfico, facilmente a gente consegue quantificar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 28 Pokémons do tipo Dragão. Tá? Nesse caso, a gente está falando do tipo 1. Né? Então, quando a gente volta na nossa tabela, eu estou fazendo apenas uma contagem desse campo, ou seja, quantos eu tenho, quantos Pokémons de fogo, quantos Pokémons que têm o poder de água. Então, no nosso gráfico de barra fica um pouquinho mais fácil de explicar esse tipo de informação. O gráfico de barras, então, como vocês podem notar, ele é um gráfico que facilmente a gente consegue quantificar
certas informações para que visualmente seja possível explicar e somar ou quantificar colunas de uma tabela. Então, o gráfico de barras ele é bastante utilizado para isso. O próximo gráfico é o histograma. O histograma, o que é legal, dentro da estatística, né? O histograma ele é tido como um gráfico que a gente chama de frequência, né? Então, ou seja, eu quero verificar a frequência que alguma informação acontece numa base de dados. Por exemplo, qual é a frequência de Pokémons do tipo dragão em questão ao seu poder. Então, esses gráficos de frequências eles servem para que a gente de alguma maneira consiga entender a distribuição das informações. Nesse caso, estamos fazendo um gráfico de frequência pelo campo total. Estamos chamando esse gráfico de histograma da pontuação total do meu Pokémon. Quando a gente volta na tabela, a gente está falando dessa coluna aqui, ó, total, tá? Então, o que seria um histograma na coluna total? Eu vou verificar quantos Pokémons, por exemplo, eu tenho dentro de um poder total 308, 405, 525 e assim por diante. O que é legal é que no gráfico de frequência ele trabalha por faixas de valores. Então, por exemplo, nesse caso, ó, eu tenho que nessa barra maior, eu tenho 35 Pokémons que estão com poderes entre 300 e 349, ou seja, é um conceito de classe dentro de valores contínuos. O que é importante é que o histograma ele trabalha apenas com dados numéricos contínuos ou inteiros, mas tem que ser dados numéricos, ok? Para que esses histogramas funcionem. E dentro de uma faixa que chamamos de valores, que chamamos de classe. Então, em estatística, em aulas futuras, quando formos aprender a construir tabelas de frequência, classe é um conceito importante. Nós temos, por exemplo, dois Pokémons que têm aí um poder total entre 600 e 649. Ou seja, são Pokémons que ficam aí nas minhas beiradas do gráfico. Vamos entender um pouquinho isso depois. O que significa valores de frequência que estão nas extremidades dos gráficos, ok? Tem outros gráficos que explicam melhor. Mas qual é a ideia de um histograma? Um histograma ele vai nos explicar a distribuição dos nossos dados, o quão normalizada essa é, e quanto mais próximo ao valor central as barras se localizarem em questão também de quantidade no eixo Y, significa que temos Pokémons de características semelhantes. Quando nós vemos aqui que as barras se concentram ao centro, de 300 até 500, por exemplo, significa que a maioria dos nossos Pokémons tem esses valores de poder dentro dessas faixas, ok? Vamos seguir. Esse gráfico é muito legal, que é o gráfico de radar, tá? O gráfico de radar, para que ele serve, né? Então, primeiro, e também é legal que algumas pessoas chamam de gráfico de teia, né? Fazendo alusão ao Homem-Aranha, então gráfico de teia. A gente verifica primeiro. Eu tenho aqui alguns tipos de poderes, né, que eu descrevi aqui em cima nesse gráfico, né, que foram descritos nessa programação, desses Pokémons, ou seja, ataque, a parte de velocidade, é, poderes especiais de defesa e ataque, defesa, entre outros. Aqui temos também a HP, que seria, por exemplo, o quanto esse Pokémon pode ser machucado, vamos traduzir assim. Então, nesse gráfico de radar é legal porque você consegue colocar todas as colunas que você quer explicar dentro de um mesmo plano e aqui a quantidade de Pokémons que eu tenho dentro de cada poder. Então a gente verifica que a maioria dos Pokémons tem ataques especiais ou defesas especiais dentro dos seus poderes. Ou seja, eu tenho mais Pokémon, por exemplo,
com ataque especial 65 do que com ataque normal. Então, um gráfico de radar serve para a gente conseguir de uma maneira visual mais fácil verificar qual que é, nesse caso do Pokémon, a tendência de poder que os meus Pokémons têm. Então, nesse caso, são ataques e defesas especiais, que fica muito mais fácil de explicar. Ok? E por último, para a gente finalizar os gráficos principais que estamos estudando, temos o gráfico de caixa. O gráfico de caixa ele é utilizado, ou box plot, que é um nome também encontrado no mundo de programação e no mundo de estatística, ele é utilizado para verificar se, por exemplo, aqui eu tenho uma caixinha que representa dentro dessa parte maior da caixa todos os Pokémons que estão agrupados. Então aqui, ó, aqui no eixo X eu tenho ataque, no eixo Y eu tenho aqui a quantificação desse poder. O poder que a gente está falando aqui no caso é ataque. Então, o que estiver dentro da caixinha significa que está dentro de uma normalidade da minha amostra, né? Então, a gente tem um conceito ali de amostra de dados, ou seja, a média de poder de ataque desse Pokémon que está aqui ao lado é 70, chegando aí a vamos falar, dentro da classificação de frequências, né? Uma média um pouquinho maior entre 50 e 90, ou seja, ataques que estejam entre 50 e 90, com uma média de 70, estão dentro da normalidade de ataques dos meus Pokémons. E tem um conceito de estatística também que a gente ainda vai aprender em outras aulas, que é de desvio padrão, aonde eu verifico, olha, dentro da minha média eu posso ter uma extrapolação dentro desses Pokémons, algum Pokémon que tem aí um ataque máximo de 134 e um mínimo de 5, tá? Ou seja, Pokémons que estão dentro da caixinha representam 50% aí da minha amostra, né, que estão por volta ali da média, eu posso extrapolar um pouquinho dentro dos desvios padrão. Agora, quando a gente olha, por exemplo, defesa, a gente verifica, por exemplo, que os meus Pokémons em média têm um poder de defesa de 65. Mas eu tenho esses dois pontinhos que são 160 e 180. O que significa esses pontinhos? É um outro conceito de estatística que vamos aprender em outras aulas, chamados outliers. O que significa? Que são Pokémons que dentro dos poderes de defesa eles estão bastante fora da média da maioria dos Pokémons. Nesse caso, como é acima da média, esses dois Pokémons eles têm poderes muito maiores de defesas do que os outros. E outliers é um conceito importante aí de estatística, ok? Pessoal, essa foi uma aula demonstrativa sobre gráficos básicos dentro de análise exploratória de dados em estatísticas no ensino médio, apenas para que vocês tenham ideias de como visualmente vocês podem utilizar as estatísticas para explicar os seus dados, ok? Espero que tenham gostado. Um abraço e até logo mais.